É aqui o velório do Feliz? É aqui mesmo. Do Feliz da minha vida? É aqui mesmo. Feliz da sua vida? Uma vírgula. Ele era feliz da minha vida. Pelo jeito ele enganou todas nós, não? Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim. E dá por cima uma tremenda gata. É muita areia pro meu caminhão. Negada, tu dá umas 2 viagens, né? Tá afim, vamos ficar fofo, 2 viagenzinhas. A primeira eu já aguento. Comecei depois dos 50. Não parei mais, nem paro, nem pretendo parar, não. Minha primeira lembrança foi uma peça que eu fiz, a Vovó Pitibum, que foi feita com Lael. Eu adorei, gostei, foi a primeira minha lembrança que eu comecei e até hoje não paro e nem tenho vontade de parar. O teatro é minha vida. A minha grande lembrança que eu tenho do teatro foi numa peça que eu participei do Ângelo Romero, Garotas de Programa, que eu fiz um bêbado e nunca mais esqueci dessa peça, desse trabalho e não quero jamais sair do teatro. Só quando morrer, né? E aí eu sou obrigado a sair. No meu caso, foi Bananatrópolis. E havia uma confiança do diretor e eu, com um papel, um personagem com uma fala muito grande, ficava praticamente em cena, acho que o tempo todo da peça eu ficava em cena. E aconteceu um fato que eu tinha praticamente o texto todo decorado e faltava assim uma semana. Começou a me dar um branco, eu comecei a esquecer o texto. Encontrei com o diretor na rua, com o Cláudio. Ele disse, rapaz, eu não sei o que você vai fazer comigo. Você está me deixando numa situação horrível, porque eu já senti que você esqueceu tudo. E agora? Gente, eu fui para casa, não era dor de barriga não, era um pânico. Uma coisa assim que eu não sabia o que ia fazer. Eu fiquei a semana, às 24 horas do dia, em cima do personagem. E eu tendo que fazer aquilo. E vou ser honesto para você, quando eu entrei no palco, e acontece com todo ator, eu acredito. Toda peça é um momento diferente. Então aquela dor de barriga, aquele nervoso da primeira, vai acontecer sempre. Você sempre vai achar que é a primeira. E aquela primeira foi a pior. Realmente foi. Mas quando eu entrei no palco, comecei a desenvolver o personagem, até errei, consegui colocar uns cacos. E aí eu vi que dava para o negócio, porque eu comecei a criar alguma coisa no personagem. Olha, a primeira vez realmente dá uma dor de barriga, mas a gente tem que encarar, né? E como eu entrei no teatro para vencer a timidez, então mais difícil ainda. Olha, a primeira vez que eu entrei no palco, nós fizemos a Grega. Nossa, foi aquela coisa, realmente, não foi dor de barriga não, mas foi uma dor de estômago louco, né? No meio da peça ali eu esqueci uma fala, aí eu olhava para ver se alguém me ajudava, eu digo, não tem ajuda mesmo, aí eu ria, todo mundo ria também comigo, mas deu tudo certo. Eu estou lá há uns 12 anos já fiz bastante peças e tenho várias recordações muito, muito boas, entendeu? Inclusive, teve uma peça que nós ganhamos o Guerra Peixe, sabe, Simone? Que quando eu fui convidada para essa peça, que eu saberia que eu ia contracenar com a Simone, eu tremi na base. Porque eu assisti a Simone no Navalha na Carne. E eu fiquei encantada com a atuação dela. Quando eu fui chamada para contracenar com a Simone, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Mas conseguimos e ganhamos até o Guerra Peixe, né? Foi muito bom. Foi com a peça Ópera Insânia, do Fred Justa. Eu tive que tirar meu TRT com 70, foi meu presente de aniversário de 70 anos. Porque para se apresentar no SESC, eles exigem o TRT, né? Então foi o meu presente de aniversário de 70 anos, foi o TRT. Então eu sou atriz de carteirinha, por incrível que pareça, uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, né? Essa altura do campeonato, né? Já estou com 7,7 e estou aí levando o teatro na minha vida.
No meu caso, aquela criança, né? 7 aninhos fazendo teatro no colégio. E foi só isso. Foi o colégio que a gente deu os primeiros passos. E, logicamente, depois o trabalho fez com que a gente não pudesse desenvolver nada além do que o trabalho. E aconteceu um fato interessante, que seria como começar. Eu gostava de teatro, eu assisti algumas peças. E aquilo, mas não, eu não me via no palco. Apesar do trabalho que eu fazia palestras, alguma coisa assim, mas eu não me via no palco como ator. E aconteceu um fato interessante, eu me aposentei cedo, me aposentei com 50 anos. E eu me vi naquela situação que você procura um emprego para complementar uma renda e ninguém te dá um emprego porque você já está velho. E o que eu vou fazer? Comecei, um dia pego um jornal aqui da cidade e dizia o seguinte no jornal: não é só a sua família que acha os seus cabelos brancos bonitos, nós também achamos. E tinha um telefone, e eu liguei para esse telefone. Bom, ali começava a brincadeira. Comecei a fazer figuração, comecei a me empolgar com aquilo, e fazendo figuração, logo em seguida eu conheci uma pessoa que me direcionou para o teatro, que eu também sou muito grato a ele. Foi o Cláudio Rodrigues, uma pessoa para mim fabulosa, me ensinou muita coisa e me levou realmente no palco já como adulto pela primeira vez. E assim passam séculos e séculos em Bananatrópolis. Uma coisa assim que para mim era um papel, eu seria um protagonista, uma coisa que eu estava começando já como protagonista, e aquilo me embolou a cabeça, foi muito difícil. E consegui vencer, e a partir dali tive também o Ângelo Romero, me ajudou muito, e depois disso tudo vim conhecer o grupo da terceira idade, da melhor idade, né? em que conheci a Simone, uma pessoa que tem me ajudado muito também. E a arte me levou para esse caminho e a conhecer essas pessoas. Eu, desde criança, no colégio, era muito afoita assim, aí me colocaram para fazer, contar, ler versos. Aí um dia a professora me colocou para uma peça. Era uma empregadinha que eu tinha que decorar um texto, então aquilo me acabou comigo. Aí eu tinha 10 anos, dentro de casa andando, a família toda, de 12 irmãos, já sabiam o texto todinho e eu ainda estava decorando, né? E eles participavam, me ajudavam bem mesmo. E depois, em São José do Vale do Rio Preto, nasci lá, né? E eu fazia assim, feito um circo. Juntava aquele monte de criança e representava aquela coisa toda. Depois daí acabou. Eu me casei, aquela história toda, né? E agora, depois de mais idosas, eu comecei a fazer figuração em novelas e tudo mais. O filme do Pelé, eu fui escolhida para ser a Rainha Sofia, entregar o prêmio a ele, né, o Pelé. Nós fizemos a filmagem toda no campo de futebol no Rio, e a caracterização todinha fiquei com a cara dela mesmo, né? E depois entrei para Simone. Simone foi a minha estreia. E ali eu fiquei fazendo meu trabalho de teatro. Eu sempre tive vontade de participar de teatro. Assim, eu fazia teatro na escola. Uma vez eu fiz uma peça do Jesus, uma peça que teve coisa de Jesus, eu fiz uma peça. E sempre tive vontade, mas não tinha oportunidade. Aí depois que eu criei meus filhos, tudo, aí que eu comecei a participar. Fui para procurar ajuda para música e caiu no meu colo teatro e eu nunca tinha sequer assistido uma peça de teatro. Mas aceitei, agora eu não quero mais sair disso, só quando eu parti dessa, né? Eu fui coordenadora da LBA aqui em Petrópolis e coordenadora depois da Fundação Leão XIII, e tem como cargo comissionado
com 70 anos você tem que deixar o cargo, que é um absurdo, é onde você está com todo vigor, com toda a capacidade para tocar aquilo para frente, e eu tive que me aposentar, uma aposentadoria forçada, né? Que eu acho que eles teriam que mudar esse tipo de aposentadoria. E eu me sentia assim, horrível. Eu estava querendo, até entrando numa depressão, quando eu conheci o coral, que eu fui cantar no coral, e fiquei sabendo também, através do coral, a Nelly e a Norma, eu entrei com a Simone. Aí eu entrei aquele tipo tímida, né? Aquela coisa toda. Aí a Simone logo me deu um papel, eu digo, opa! Aí foi onde eu comecei a pegar gosto pro teatro e estou aí. Foi depois dessa figuração do filme do Pelé, que eu me senti uma atriz, né? Opa, vamos lá, e foi muito gostoso, todo o decorrer foi do que tem dia, aquela história toda, né? Não sei se eu vou aparecer no filme dele, né? Pode haver corte, mas eu acho que eu estou firme lá com a Rainha Sofia. Antes do teatro, eu comecei a me vestir de Dom Pedro II. Não sei se você já viu um cara aqui na cidade vestido de Dom Pedro II, sou eu. Teve um período que você nem calcula, eu estava ganhando, mas agora com essa crise o negócio está bem mais devagar. Mas mesmo assim, de vez em quando ainda aparece um trabalhinho para fazer. E aí, foi nisso daí, eu vi no teatro que poderia me ajudar a ter impostação, para ter apresentação, não ficar com vergonha, porque a gente não está acostumado, então tem momentos que, às vezes, e ter saídas, né? Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa que a gente não sabe, mas a gente tem que dar um jeito de não deixar aquela pergunta cair no chão e nem contar nenhuma besteira, nem contar nenhuma bobagem, entendeu? Esse grupo de teatro da melhor idade, com esse nome, ele já existe, vai fazer 20 anos agora, em 2018. Ele começou com uma ideia de um diretor de teatro que veio do Rio de Janeiro, chamado Cláudio Rodrigues. Foi ele que reuniu as pessoas e começou essa ideia de ter um teatro para pessoas idosas, com 60 anos. E, em uma fatalidade, em 2010, ele acabou morrendo, ele ficou doente e acabou deixando o grupo. E aí o grupo ficou um pouquinho à deriva, assim, cada ano era um diretor, cada momento eles procuravam alguém que continuasse, que desse continuidade à história do grupo. E aí foi quando eu apareci, um convite do Lael, na verdade, que foi a pessoa que tinha me convidado um primeiro momento para ajudá-lo na direção do grupo, que ele estava à frente do grupo naquele momento. E a partir dali o Lael acabou indo fazer outras coisas e eu fiquei com o grupo. Ora, um ano eu ficava, um ano ficava um outro diretor, houve uma rotatividade. Mas eu estou com eles mesmo assim, há 8 anos. Então, assim, na verdade, eu digo que isso foi uma herança que o Cláudio deixou para mim, né? Eles vieram já... alguns ainda são do início do grupo, poucos ainda, porque muitos saíram. Às vezes eles saem, às vezes eles voltam, e outros foram chegando, foram sendo agregados. Mas eu contabilizo ainda como esses 20 anos do Teatro da Melhor Idade. Porque a experiência de início dos que começaram com ele ainda permanece, a ideia permanece entre a gente ainda. A importância da arte é que é uma verdadeira terapia para a vida da gente, né? Sem ela, o vazio acaba acarretando o óbito mais rápido. Então eu acho que essa é a importância do teatro. Eu vi que o teatro realmente, eu não escolhi, ele me escolheu. Porque a arte, né, é uma coisa impressionante. Quando você se dedica à arte, eu sempre falo, eu consegui viver momentos na minha vida dentro de uma figuração na televisão, no cinema, com o teatro, que as pessoas deveriam conhecer. Por quê? Você aprimora a cultura, a educação. Eu jamais ia me ver representando um personagem bíblico. Eu jamais ia me ver
representando alguém que lá em 1500, numa vila em São Paulo, numa minissérie, com uma roupa que eu jamais... E alguma coisa até antes de Cristo, numa era completamente diferente. Então, a arte em si, não só o teatro, mas a arte, eu acho que todo mundo tinha que conhecer isso, para ver o quanto ele cresceria como ser humano, com a educação, com a cultura. Eu acho que desenvolveria... na minha época de colégio, era uma matéria quase que obrigatória a arte. Poderia ser a música, uma arte plástica, mas era quase uma cadeira obrigatória no colégio. O idoso, quando ele não tem nada para fazer, ele entra assim numa depressão, porque ele se sente assim, uma espécie de ninho vazio, né? A casa, ele, geralmente quando mora sozinha, como eu, a gente se sente muito só. E isso aí preenche o teatro, a música, preenche tanto esse vazio que você não pode nem imaginar. Ali não, a gente faz uma higiene mental. E estamos colocando o cérebro em andamento, né? Ainda estamos decorando o texto, essas coisas que na idade da gente já vai ficando meio difícil, a gente esquece com mais facilidade, entendeu? E é muito bom para a gente. Quisera eu que todos os amigos que já estão na nossa idade, que procurassem alguma coisa desse tipo para fazer. Também as amizades que a gente faz. Eu conheço muita gente, depois que eu entrei para o teatro, muitas pessoas que eu não conhecia antes, né? Ensina a gente a lidar também com o povo, né? Porque em cada lugar, querendo ou não, cada lugar que a gente vai, o ambiente é diferente também. Então a gente tem que ser diferente em todos os lugares. A gente faz vários personagens e serve para a vida da gente. E a gente aprende com eles. O que eu vejo no grupo é muito amor ao teatro, então eles buscam a arte e alguns deles, assim, apaixonados pelo teatro, ou porque viram alguma coisa, ou porque tinham uma vontade no início e agora que estão podendo desenvolver isso, mas eu acho que a principal coisa é o convívio. A gente tem um convívio muito bom, a gente socializa muito bem e o grupo de teatro é uma forma bem agregadora, né? Ela é bem inclusiva, são tardes divertidas que a gente ri, cria coisas, conta piadas. Quando a gente não está afim, a gente também não ensaia, a gente conversa. Nosso ensaio normalmente tem 2 horas de duração. Às vezes a gente fica 1h30 conversando, meia hora ensaiando. Isso depende muito Então eu acho que é mais pelo convívio, para sair de casa, para ter uma atividade, alguma coisa que coloque eles na atividade mesmo. A gente convive não só com os agradecimentos depois que você se representa, o povo vem falar com você, puxa, você sente alguém, você não está invisível, você é uma pessoa, você é alguém ali, você é um ator, uma atriz. Antes, dá tudo acontece ali. Mas no momento que um pisa, que a gente escuta os aplausos, ou as risadas, aquele sangue corre, a gente já vai sentindo, a dor foi embora, tudo melhora. Uma coisa, você nem pode imaginar a delícia que é. Eu diria que é impressionante você chegar nessa idade e ver que você ainda pode ter muito mais responsabilidade que você já teve. Então, a responsabilidade, ela faz com que isso aí desenvolva você uma filosofia de vida, né? Você tem aquela responsabilidade, você passa a encarar aquilo como uma filosofia de vida. E uma terapia, por quê? Muitas vezes você sai de casa, gente, quem hoje não tem problema? Você liga a televisão, você tem informações horríveis. Você liga um rádio, você lê um jornal, as informações são terríveis. E quando você vai para um ensaio no teatro, no nosso caso, às segundas-feiras, é impressionante como aquela ida para o teatro, a tarde de segunda-feira e a noite de segunda-feira, desenvolve em você uma coisa
é espetacular. Acima de tudo, da cultura, que eu já frisei, eu penso que é uma filosofia de vida. E essa responsabilidade, porque tem muitas pessoas que, depois de uma determinada idade, a gente que vai virando criança, né? E vai perdendo. Ah, deixa isso para depois. Não, ali você sabe que você tem que fazer aquilo. Olha, é espetacular. De acordo com o que você está vivendo, o personagem. O meu personagem nessa peça, eu me sinto assim, poderosa, eu me sinto... Eu não olho nem a minha idade, eu me sinto assim uma menina, porque é um personagem meio louco, sabe? Então eu me sinto jovem. No teatro eu me sinto jovem, eu não me sinto com a idade que eu tenho. Isso é que é importante. Eles é que são muito pacientes comigo, eu sou muito ansiosa, né? Para mim as coisas precisam ser resolvidas para ontem, para mim as coisas têm que ser feitas rapidamente. E quando eu chego nos nossos ensaios, eu vejo o contrário disso, eu vejo pessoas que estão no seu tempo, eu vejo pessoas que estão realizando as coisas no tempo que elas precisam ser realizadas. E isso me dá... Eu puxo o freio de mão, sabe? Para mim isso é muito gratificante porque é uma troca. Assim, eles também usam esse termo, a minha professora, a minha diretora. É troca. Eles têm muita coisa para oferecer que eu estou disposta a pegar para mim, o máximo que eu puder. E eu levo para eles assim isso, eu levo um pouco do estudo que eu faço de teatro, eu levo um pouco da minha experiência de palco, que é o mesmo tempo cronológico de alguns deles, mas eu tenho mais experiência no sentido de estar sempre com outros grupos, eu trabalho mais. Então eu levo para eles essas experiências, é o que eu tenho para eles, e eles trazem para mim alegria, uma tarde que eu não abro mão, assim. Segunda-feira é sagrado, segunda-feira eu trabalho o dia inteiro, segunda-feira eu trabalho a noite inteira, mas aquele momento da aula é meu, assim, é para estar com eles, é para estar me divertindo com eles, é para estar comemorando com eles a vida, porque para mim é uma comemoração estar ali. Como é que eu vou criar meus 12 filhos, gente? Eu vou voltar para minha cidade e ver se eu arrumo um novo marido para criar meus filhos, gente. Olha eu aqui, cheio de amor pra dar. Vem viver a vida, mulher. Vem. Não quer ser feliz? Vem viver a vida, vem. Vem, ingrata, não quer ser feliz, paciência, perde um ótimo partido. É aqui o velório do feliz. É aqui mesmo. Do feliz da minha vida. É aqui mesmo. Feliz da sua vida? Uma vírgula. Ele era feliz da minha vida. Pelo jeito ele enganou todas nós, não? Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim. E dá por cima uma tremenda gata. É muita areia pro meu caminhão. Gata, tu dá umas 2 viagens, né? Assim, vamos ficar fofo, 2 viagenzinhas. A primeira eu já aguento. Teve uma peça que eu apresentei já com a Simone, que aparecia um personagem de Jesus Cristo. E eu teria que falar, eu teria que falar para ele que ele era lindo. Mas ele estava um horror. Então, quando eu olhei para ele, eu falei, eu tinha que falar para Nossa Senhora, Virgem Maria, que filho lindo a senhora tem. Mas na hora que eu falei, que filho lindo, que eu olhei para ele, eu ria, mas eu ria tanto em cena. Eu deitei no ombro dele, mas eu ria. A plateia veio abaixo, também ria, porque a minha sorte foi que eu não esqueci o texto. Mas quando eu olhei para ele e disse que ele era lindo, eu não consegui dizer que ele era lindo, porque eu ria muito.
muito, muito. E eu acho que lá atrás também, na coxinha, todo mundo caiu na gargalhada, né? Mas eu não consegui me controlar. Tá. Não é qualquer pessoa que realmente vai orientar alguém que já com uma idade você já tem seus vícios, não é? E para você conseguir dominar esse grupo, eu acho que é muito difícil. E a Ineli tinha citado a Simone, é a pessoa certa para o lugar certo. Ela tem tudo com isso e faz com que o grupo se solte, porque é um grupo bem homogêneo. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos que eu estou com um grupo. E a cada dia que a gente chega, a gente já sabe mais ou menos o tipo da brincadeira, como brincar. E é um grupo homogêneo. A gente vê isso nesse grupo. Eu me emociono todos os dias. Primeiro é a força de vontade, assim, que eles têm de estar ali. Segundo, que aí é a lição que eles trazem para mim, o amor que eles têm pelo teatro, que dificilmente, assim... as pessoas que lidam com teatro normalmente são um pouco apaixonadas por ele, né? Mas o que é na gente um amor, para eles é 3 vezes mais. Isso é o que me dá o incentivo, né, para eu continuar fazendo o trabalho. Então isso me emociona muito, como eles se entregam para a coisa, como eles não têm, eu não faço isso. Eles estão prontos a fazer qualquer coisa que você peça. Eles estão dispostos a se doarem o tempo todo. E essa forma de doação me emociona todos os dias. Eu acredito, quando a gente fala em emoção, a gente está interpretando e ali já é a emoção, né? Porque eu já consegui, assim, o pouco que eu aprendi, já passar para algumas crianças, alguma coisa assim, uns projetos que eu já participei, e eu digo que uma das razões de existir o ator é a emoção. Eu digo que existe um tripé. Em cima está o ator. E esse tripé é que vai sustentar o ator. Que seria a voz, a emoção e o movimento. Então, nesse contexto, está ali a emoção. E eu procuro viver o melhor, entendeu? Eu procuro, deixo o que não me agrada muito, eu deixo de lado. A gente tem que conviver com essas coisas todas, não tem jeito, né? Então, a gente só sofre mais se for ficar lutando e querendo que os outros façam aquilo que a gente quer. Não. Eu agora não deixo de fazer o que eu quero. Entendeu? Eu continuo fazendo o que eu quero e pode até reclamar, tudo bem, tá, mas eu vou continuar. E vamos que vamos, bola para frente. Quando a gente está trabalhando, nós estamos em volta de diversos amigos, isso, então a gente está sabendo de tudo que está se passando, de tudo que está acontecendo. Então, hoje em dia eu corro para assistir os jornais que tem. A minha esposa ainda, mas você só quer ver, ela quer ver novela, e eu quero ver as notícias, eu quero saber o que está se passando, que é para mim, pelo menos, acompanhar, atualizar com o que está correndo, né? E a gente perde muito isso, entende? Perde o foco, os amigos que a gente tinha de trabalho, que traziam as novidades, como a gente levava para eles também. E então eles traziam, aconteceu isso na minha família, uma coisa, porque hoje em dia a gente não sabe mais nada, então nós temos dificuldade para mexer no telefone, vira e mexe, eu pergunto às vezes a minha neta, ela vai lá me ensinar a mexer. Tem coisas que eu não sei fazer, tem que pedir ajuda, pedir socorro até a elas. Mas vamos embora. Eu acho que tinha que olhar, tinha que ter uma autoridade que pudesse olhar melhor para o idoso, porque o idoso ele não está no final dos tempos. Ele tem vida, ele tem sonho, ele tem desejos. Então eu acho que tinha que ter uma política voltada para o idoso. E isso que está faltando, eu acho que em todo o país não existe isso. Eu acho que não existe preconceito, não.
Pelo contrário, eu acho que já teve muita gente mais nova que se inspirou em pessoas mais velhas para começar a fazer um pouco de arte. Começando pela minha esposa, vai em todas as apresentações que eu estou, ela vai também. Aprendeu a ir ao teatro com a minha participação, né? Porque ela nunca tinha ido a um teatro também na vida dela. E tem uma filha que vai em todas também, filho, um genro, que vai em todas as apresentações da gente. Essa me dão todo o apoio possível, né? Atualmente eu estou fazendo uma peça com o Fred Justen. Então é o Travesseiro Mágico e a gente leva esse espetáculo para as escolas. Então as crianças, olha, elas vibram e essa interação com as crianças, essa coisa é muito interessante, é muito legal, porque você percebe nos olhinhos deles, entendeu? Aquele interesse, aquela coisa, né, pela peça. Quando fica todo mundo de pé e bate palma pra gente, a gente, pô, agradamos. Ainda estamos dentro do contexto. Ainda estamos fazendo alguma coisa que agrada aos outros, né? Eu estou indo embora, vou tomar um trago. Alguém quer fazer companhia? Mas cadê esse pessoal? Foi todo mundo embora? O defunto ficou aqui sozinho? Mandaram ver se tinha no bolso dele aqui um bilhete da loteria. Tem sim. Aí, quer dizer que então ele mandou ficar aqui, quem ficasse aqui por último ficava com esse bilhete? Ah, então eu estou rico! É aqui o velório do feliz. É aqui mesmo. Do feliz da minha vida. É aqui mesmo. Feliz da sua vida? Uma vírgula. Ele era feliz da minha vida. Pelo jeito ele enganou todas nós, não? Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. É muita areia pro meu caminhão. Minha gata, tu dá umas 2 viagens, né? Tá fim, vamos ficar fofo, 2 viagenzinhas. A primeira eu já aguento. Eu sempre gostei de pesquisar. E a cada personagem que a gente vai interpretar, o fato da pesquisa me faz conhecer mais. Então, o teatro me trouxe isso. A vontade de fazer mais pesquisa, a vontade de mais conhecimento, a vontade de crescer como ator. Eu acredito que a cada dia isso aí vai crescendo mais em função da pesquisa. Quanto mais eu tenho que pesquisar, eu acredito que mais eu cresço. O repertório, até um tempo atrás eu procurava coisas prontas, porque eu, na verdade, não escrevo peças de teatro, assim. Então eu procurava coisas que já estavam prontas. Mas eu comecei, assim, justamente do velório para cá, a entender que a coisa funciona melhor quando eu trago a ideia e eles desenvolvem essa ideia, porque aí eles colocam as coisas que eles trazem, o que eles sabem fazer, e aí a gente monta o texto. Então, assim, eu sempre procuro que seja uma coisa alegre, que seja uma comédia, porque a gente tem um público certo, um público que quando vai nos assistir, eles vão sabendo que eles vão chegar lá para rir. Então, eu não abro mão que seja uma comédia, um momento leve da nossa vida, a distração do nosso trabalho. Mas o repertório, assim, E uma outra coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de variar linguagens de teatro. Uma hora a gente monta uma coisa mais
cultura popular, numa hora a gente monta um clássico da Grécia, outra hora a gente monta um trabalho que não tem cenário, a gente trabalha só com corpo e com a voz e com a intenção. Então eu procuro variar linguagem no teatro, mas um repertório para a escolha da peça, a gente, quando vai escolher, a gente leva vários textos de comédia, e a gente lê, e a gente escolhe, e aí dentro desses que a gente leu, a gente escolhe. O que é bacana é que a gente acaba conhecendo vários textos, vários autores, e escolhendo aquele que a gente com certeza vai servir como uma base, mas que a gente vai colocar a nossa história ali em cima. Nós temos a idade da experiência, que a gente quer passar a experiência para vocês, e dos anos, das guerras que conquistamos, tudo isso. Financeiramente, a arte, principalmente aqui no Brasil, que nós não temos tradição, e quando eu digo tradição para arte, qualquer arte, tá? Eu vejo que financeiramente não é uma coisa que vai compensar você fazer. Mas esse lado de adquirir, volto a frisar, adquirir cultura, isso é sensacional. Digo sensacional porque você vai fazer uma coisa que você acha que você não sabe, mas você descobre, e nós temos muita coisa para descobrir dentro da gente. Eu acredito que se a gente pegar um psicólogo, ele começar a nos forçar em determinadas situações e me mostrar, ele vai ver que a gente tem dentro da gente muita coisa. Eu não sabia. As pessoas dizem, a sua voz. A Ineli já falou, né, que já me convidou diversas vezes. Eu ainda não me vi como cantor. Né, às vezes até faço umas mas não me via. Eu acho que isso aí é fundamental. Na terceira idade. Ah, fiquei aposentado, não tenho o que fazer. Gente, vai fazer arte. Faça alguma coisa de arte. Não pense no dinheiro. Pense numa satisfação pessoal. Essa história do velório, a gente quando eu pensei, é porque a gente tinha 15 pessoas em cena, e eu não sabia o que exatamente que eu ia fazer naquele ano, que foi o ano passado, o que a gente ia montar. Então eu comecei a pensar na característica de cada um, física, no jeito de cada um, e comecei a escrever os personagens. E dei para cada um a ideia do que seria, e cada um desenvolveu. E aí foi muito bacana, porque assim, toda vez que a gente chegava e falava que a gente ia fazer o velório, as pessoas riam muito, porque as pessoas não estão habituadas a falar em morte, velório. E como é que você ia fazer isso de uma forma engraçada, né? Uma forma descontraída? E foi isso que a gente fez. A gente brincou com a ideia de que todos nós vamos morrer um dia. A gente não precisa ter medo disso. E aí cada um trazia assim, dentro da sua personalidade, trazia um mais espivitado, um mais tímido, sempre respeitando o jeito de cada um. E aí acabou saindo uma coisa assim bem descontraída e bem criativa, na verdade. Na verdade, assim, essa foi uma iniciativa que partiu deles, né? Porque, assim, eu sempre pensava que era um pouco complicado. Você sair com 18 pessoas para fazer uma apresentação de teatro não é uma tarefa fácil, não. Você encontra... quando você é 2 ou 3, você enfia num carro e vai. Mas quando você é 18, você tem toda uma logística muito maior do que isso. E aí nunca era uma logística que eu achava que era viável. Mas aí eles começaram a querer isso, eles começaram a buscar isso. E aí eu falei, olha, se vocês viabilizarem isso dessa tal maneira, que fique bom, que dê para ir, a gente vai. E eles viabilizaram. Eu dizia assim, olha, a gente precisa de ônibus. A gente vai conseguir, e consegue. A gente precisa de pauta no teatro. A gente vai conseguir, e consegue. E aí, cada hora que eu estava em casa, chegava, ligava, falava assim, olha, consegui isso. Consegui a gráfica, consegui não sei o quê, consegui não sei o quê. Então, na verdade, assim, o meu papel nessa, da gente sair daqui,
é um papel de apoio do comandante desse barco. Mas esse barco vai. Esse barco vai, mesmo que eu não for, eu vi que o barco vai, entendeu? Então, assim, a gente vai ainda testar uma primeira saída daqui com todo mundo. A gente tem uma previsão de uma estreia fora de Petrópolis. Ainda estou um pouco apreensiva com isso. Ainda tenho um pouquinho de medo de como vai ser isso. Mas eu acho que depois que isso acontecer, também vai ser uma estreia. A gente estreia para qualquer lugar que chamar, a gente está indo. Eu digo que o ser humano, ele nunca pode dizer, eu me realizei. Porque eu acho que a pessoa, o dia que ela disser, eu estou realizado, ela morreu. Então, nós temos sempre que ter objetivos. Eu quero crescer mais. Eu ainda quero, eu estou com 70 anos, mas eu quero ainda mais ainda, eu quero aprender mais, eu quero ter mais objetivos na vida. Eu vejo que a gente não pode desistir. A gente tem que sempre, e isso é um conselho que eu dou para os mais jovens, não desistam. Nada que é ruim vai perdurar. Você pode mudar, você pode conseguir mais coisas. Se nós conseguimos até agora e temos mais objetivo, por que não tentar? Para Simone, puxar o freio foi essencial, assim, foi entender que a vida, ela é um dia de cada vez. Ela vai achar um jeito de te encontrar. Então você não tem que ter desespero, você não tem que ter essa pressa toda, porque vai acontecer. Então isso foi bom para Simone. Agora, para Simone, no convívio do geral, eu vejo o mundo de um outro jeito. Eu vejo o mundo... Ele é mais paciente mesmo, ele é mais, ele tem mais, ele entende melhor o mundo, ele entende melhor que uma pessoa, ela tem o seu tempo, ela entende melhor que a pessoa tem a sua, cada pessoa é diferente da outra, ele entende que os anos vão te deixando com as suas limitações, vão te dando a experiência, a vivência. E depende de você o que você vai fazer com isso, sabe? Eu acho que talvez essa seja a maior lição. O que eu vou fazer? Porque eu agora estou com 45 anos, então eu estou caminhando para a idade deles, que tem 80, 76. E a grande lição que eu tiro deles é isso. O que você vai fazer com a sua vida? Essa lição que eles me dão todos os dias. Envelhecer, passar para os 60, para os 70, todos nós vamos e todos nós queremos muito. Eles amam a vida e isso me emociona muito. Mas como é que você vai viver essa vida? E aí eu quero viver a vida como eles vivem, sabe? Eu quero coral, eu quero teatro, eu quero viajar, eu quero ficar em casa se me der vontade, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer no tempo que eu tenho vontade de fazer. A televisão, eu fui aprender o que é uma ilusão, né? Que eu digo que cinema, o teatro e a televisão é pura ilusão, porque você vê coisas acontecerem. Eu entrei na televisão, o primeiro trabalho na televisão foi em Chiquinha Gonzaga, e eu vi que uma coisa espetacular, você veste uma camisa maior que o seu número, o sapato menor, um pé de um número, outro pé de outro número. Você, depois do produto, depois que você vê editado, que você vê a coisa pronta, as pessoas não sabem o que é fazer um trabalho de televisão antes de editar, o que é fazer um trabalho... O próprio teatro. E eu ainda digo para você o seguinte, eu acho que o melhor ator de televisão e que tenha vindo do teatro, porque o teatro ele te dá a oportunidade de ter a responsabilidade de gravar tudo aquilo que você vai falar, memorizar aquilo tudo, e ainda tem o improviso. A televisão não, você está gravando alguma coisa, você errou a fala, o diretor descorta. Eu já tive casos de uma gravação que a atriz errou 15 vezes, e nós tivemos que repetir a cena 15 vezes. E no teatro não tem jeito, né? Você tem que improvisar, mas você tem que sair com aquilo. O teatro traz vida. A gente sente que está vivo, que a gente está representando para um grupo que
está nos aplaudindo. É muito importante o teatro. Eu gostaria que outros idosos também aderissem e sentissem o que nós sentimos, que nós estamos vivos. Estamos vivendo um personagem da qual não teríamos condição na vida real de viver. É um sonho, é uma utopia.